mesas e cadeiras quebradas por toda parte, agressão a árbitros de lutas. A WWE é absolutamente despreocupada e sem lei. Pelo menos é o que parece à primeira vista. No entanto, existem algumas regras não convencionais que esses lutadores são obrigados a seguir e que a maioria das pessoas não conhece. A maioria dessas regras é chocante, portanto, fique conosco enquanto o levamos a conhecer as regras que os lutadores da WWE são obrigados a seguir. Vamos direto ao assunto com uma das regras mais ridículas da história das regras da empresa: não espirrar perto do chefe. Então, há quanto tempo você é fã da WWE? 5 anos? 10? A mais? Em todos os eventos que você assistiu, ao vivo ou pela TV, você se lembra de ter visto algum lutador espirrando? Provavelmente não. E vamos ser justos, mesmo que você tenha visto ver uma pessoa espirrar não é exatamente algo que valha a pena lembrar. Mas o problema é o seguinte: você não se lembra de ter visto isso porque a empresa tem uma política rígida de não espirrar. Talvez não seja a empresa, mas seu fundador e CEO há décadas, Vince McMahon, tem uma regra que proíbe seus funcionários de espirrarem perto dele. Portanto, isso poderia muito bem ser considerado uma política da empresa. O motivo por trás dessa regra é bastante simples. Vince McMahon é um germofóbico. Isso mesmo, o presidente detesta sujeira ou germes, o que é bastante irônico, já que ele submeteu alguns de seus lutadores a truques pouco higiênicos, como fazer Tommy Dreamer escovar os dentes com a mesma escova que seu cachorro usa e fazer King Corbin comer comida de cachorro. De qualquer forma, McMahon odeia sujeira, e há muitas histórias que comprovam isso. Uma dessas histórias foi contada pelo lendário ex-comentarista da WWE e chefe de relações com talentos, Jim Ross, que revelou que uma vez viu o presidente comendo um sanduíche com garfo e faca. Ross também acrescentou que McMahon tinha o hábito de dobrar uma fatia de pizza, comer somente até o ponto em que a tocava e jogar o resto fora. Há também rumores de dentro da empresa de que Vince ficava absolutamente louco quando via alguém mergulhar a mão inteira em uma tigela de doces ou salgadinhos. É difícil explicar a origem desse hábito extremo, mas ele chegou ao ponto de Vince McMahon não tolerar que ninguém espirre perto dele. E por ninguém, queremos dizer até mesmo sua própria filha. Assim, em 2019, Stephanie McMahon disse uma vez em uma entrevista que, embora seu pai não a odeie por espirrar, ele faz questão de expressar seu descontentamento em relação a isso. Ela acrescentou um pouco mais de contexto, dizendo: é só porque ele não gosta de nada que não possa controlar. O fato de não poder controlar o espirro o deixa chateado. O icônico gerente da WWE, na tela, Paul Heyman, também apoiou essa afirmação uma década antes, quando disse: se você estiver na sala com Vince McMahon e ele espirrar, vá para o seu BlackBerry pelos próximos 20 minutos, porque nada do que você disser a ele vai passar, porque ele fica muito irritado, porque ele não consegue controlar o espirro. Então, aí está as duas razões pelas quais os lutadores da WWE não podem espirrar perto do chefe. Primeiro, ele tem fobia de germes, e segundo, ele tem mania de controle. Mesmo assim, isso não justifica a obsessão por uma ação corporal totalmente involuntária. A próxima regra é um pouco mais justificável, já que se trata de os lutadores obedecerem a certas restrições de mídia social. 2 décadas atrás, essa regra talvez não tivesse importância, já que a mídia social nem existia naquela época. Hoje, no entanto, a mídia social está na vanguarda de praticamente tudo, desde esportes até política e entretenimento, especialmente entretenimento. A WWE está ciente desse fato tanto quanto qualquer outra pessoa, e por causa disso, os lutadores que trabalham para a empresa não podem usar a mídia social como quiserem. Não queremos dizer que eles tenham requisitos de acesso privado, como senhas ou outras credenciais. No entanto, tudo o que diz respeito à personalidade dos lutadores no ringue, desde as histórias até as interações com os fãs, é monitorado de perto por profissionais de relações públicas treinados. Lutadores como Dominic Mysterio e Becky Lynch, por exemplo, que tendem a criar muita história na televisão com suas mídias sociais, têm suas postagens monitoradas de perto por representantes da WWE. Essa regra também inclui o controle das opiniões políticas dos lutadores da WWE.
Você já se perguntou por que os atletas da NFL e da NBA participam de hashtags e movimentos políticos de questões do mundo todo, mas os lutadores da WWE quase nunca o fazem? Isso não é porque eles não se importam com os direitos liberais ou civis das massas. Na verdade, é porque existem regras que os impedem de se envolver em tais questões nas mídias sociais. Isso faz parte do esforço da WWE para manter a história fictícia como algo de um universo totalmente diferente. Os lutadores da WWE assumem todos os tipos de personalidades de diferentes nacionalidades e orientações sociais. Para manter a autenticidade desses personagens e de suas histórias de origem, a empresa garante que os lutadores não se envolvam no jogo político. E caso você esteja se perguntando quais são as repercussões de violar essas regras de mídia social, há uma longa lista de lutadores que foram demitidos por descuido em suas plataformas de mídia social. A ex-estrela do Total Divas, Cameron, foi demitida em 2014, depois de fazer alguns comentários polêmicos no Twitter sobre a escala de pagamento da empresa. Um ano depois, a estrela do NXT, Zara Schreiber, e então namorada do superastro da WWE, Seth Rollins, foi demitida por causa de suas publicações no Instagram que mostravam um símbolo nazista da suástica. A lista continua e continua. Portanto, sim, os lutadores da WWE precisam verificar novamente tudo o que desejam publicar nas mídias sociais antes de apertar o botão publicar. A seguir, em nossa lista de regras que os lutadores da WWE são obrigados a seguir, temos uma que diz respeito aos movimentos no ringue. Assim como em qualquer outro esporte, os movimentos performáticos são as marcas registradas de lutadores individuais, equipes e, às vezes, de uma franquia inteira. Rey Mysterio era conhecido por seu icônico movimento 619. A Spear de Goldberg nunca será esquecida, e os Dudley Boyz eram tão famosos quanto o WhatsApp com que adoravam finalizar os adversários. O Chokeslam de Undertaker, o People Elbow de The Rock, o Superman Punch de Roman Reigns e muito mais. A questão é que alguns golpes se tornaram tão icônicos que a promoção os classifica como Classic Moves. As regras que regem esses movimentos são bem simples. Nem todo lutador pode fazer um movimento clássico. E não queremos dizer que alguns lutadores precisam pedir permissão para executar um movimento clássico. O que queremos dizer é que há movimentos que certos lutadores nunca podem experimentar. Não importa o quanto a luta fique tensa. A razão para essa regra é simplesmente evitar tragédias no ringue. A WWE já teve um grande número de lesões que acabaram com a carreira e às vezes mortes devido a golpes mal feitos no ringue. Você pode dar uma olhada em nossos vídeos sobre as piores lesões da WWE e lutadores da WWE levados com urgência para o hospital depois de uma luta, para ver exemplos disso. Com esses casos em mente, a administração da WWE teve de estabelecer regras para garantir que somente os lutadores mais habilidosos e bem treinados pudessem executar determinados movimentos durante os shows. Um exemplo desses movimentos clássicos é o Pile Driver, que somente o Undertaker podia executar. Pode parecer um golpe bastante básico, mas considerando que até mesmo o Undertaker, que inventou o golpe, quase o errou em várias ocasiões, é compreensível que o escritório principal não permita que nenhum outro lutador o experimente. E adivinhe só, essa não é a única regra que a empresa tem sobre movimentos de luta livre. Existe uma regra contra o roubo de movimentos. Do lado de fora, isso realmente existe como uma regra, mas para os caras da empresa, é mais um código do que qualquer outra coisa. É uma regra não escrita e não falada, mas todos os lutadores que trabalham para a promoção baseada em Stanford têm de cumpri-la. E ela é simples. Não faça o movimento característico de outro lutador sem permissão. Claro, já vimos Damian Priest derrubar alguém com um Razor's Edge, que originalmente pertencia a Scott Hall. Já vimos Kevin Owens usar o Stunner de Steve Austin. E já vimos Seth Rollins usar o Pedigree de Triple H. No entanto, em todos esses casos, foi necessário consultar previamente o proprietário do movimento antes do show. Você provavelmente não precisa de muita explicação sobre o motivo disso. É apenas uma simples cortesia. Continuando, vamos dar uma olhada na regra
No Leaving Early, da WWE. A luta livre profissional parece ser uma vida divertida para quem está no topo de sua carreira, certo? É claro que ser espancado não é realmente um aspecto divertido do trabalho, mas interpretar personagens pelos quais os fãs se apaixonam, viajar pelo mundo, ser famoso e receber um bom salário, esse é definitivamente um trabalho divertido. Mas e se disséssemos a você que, assim como nos empregos normais das 9 às 17 horas, os lutadores não podem deixar a arena de luta livre quando quiserem? Vamos lhe dar um pouco de contexto sobre isso. Você sabe que uma noite de luta livre aleatória pode ter cerca de 5 lutas diferentes, às vezes até 11 se for um evento pay-per-view? Normalmente, um lutador cuja luta é no início da noite deve poder deixar a arena após sua apresentação. Assim como em um trabalho por turnos, você bate o ponto, começa seu turno, bate o ponto e pode ir para casa. Lamento informá-lo, mas a WWE não funciona dessa maneira. Há uma regra que impede que todos os lutadores que trabalham na noite de um show saiam do local até que todo o evento termine. Ah, sim! Mesmo em uma noite de WrestleMania, em que ocorrem quase uma dúzia de combates, os lutadores envolvidos no primeiro combate da noite têm que permanecer no local e assistir aos outros combates, o que significa que eles só podem deixar o local após o último show. Essa parece ser uma regra muito incômoda, considerando que os lutadores da WWE normalmente são muito ocupados. Esses caras não têm férias, nunca podem decidir quando um show será encerrado e quando não estão no ringue, ainda precisam passar o tempo todo treinando ou gravando clipes nos bastidores como parte de suas histórias ou algo assim. Depois de dedicar todo esse tempo ao trabalho, não ter permissão para sair de um show, mesmo quando o lutador já concluiu sua apresentação, não é legal. Ao mesmo tempo, é importante observar que a luta livre profissional é uma profissão em que tudo pode acontecer a qualquer momento. É um trabalho fisicamente exigente que requer improvisação em muitas ocasiões, caso as coisas não saiam exatamente como planejado. Isso significa que a empresa precisaria de todas as mãos no convés para se prevenir em vez de se arrepender. Portanto, da próxima vez que você vir um lutador sendo retirado da arena pela segurança, ou levado às pressas para o hospital como parte de uma história, isso é só para a câmera. Eles não poderão sair até que a noite tenha realmente terminado. Caso esteja se perguntando por que os lutadores da maior promoção do mundo não protestaram contra essa regra, aqui está o nosso palpite. Na maioria das noites, os próprios lutadores não querem sair da arena para não perderem a diversão que os outros shows têm a oferecer, então está tudo bem. E assim como esses lutadores, não deixe de ficar conosco até o final deste vídeo, pois temos muito mais regras chocantes para revelar a você. Para a próxima regra de nossa lista, temos a regra do Money in the Bank. Ok, é impossível que você seja um fã de luta livre e não tenha assistido a pelo menos um evento Money in the Bank. Esse é literalmente um dos 5 maiores eventos anuais da WWE. Os outros 4 são o Royal Rumble, a WrestleMania, o SummerSlam e o Survivor Series. Ver tantos superstars se enfrentando, lutando para subir a escada e conseguir aquela maleta especial, é um dos momentos mais especiais de todo o ano da WWE. Curiosidade: nos seus primeiros 5 anos, o combate Money in the Bank costumava ocorrer apenas na WrestleMania. Foi somente em 2010 que o evento se tornou uma partida independente, ocorrendo todo mês de julho. Provavelmente não é mais novidade que a maleta não contém pilhas de dinheiro como os fãs acreditavam. E se você não sabia disso, bem, agora você sabe. Em vez de dinheiro, a maleta do Money in the Bank contém um pedaço de papel no qual foi impresso um contrato. Esse contrato é para uma partida pelo campeonato e quem vencer a icônica partida de pay-per-view poderá sacar o contrato para solicitar essa partida pelo campeonato. O vencedor do Money in the Bank também pode escolher a hora e o local dessa luta, a qualquer momento, nos próximos 365 dias após a conquista da maleta. Há uma regra que ainda não foi testada com relação a essa maleta. Se o vencedor não fizer o pagamento do contrato no ano seguinte à conquista, o contrato será anulado. Já se passaram mais de 2 décadas e ninguém ficou parado tempo suficiente para que essa regra entrasse em vigor. Mas essa não é a regra chocante. A regra com a qual estamos preocupados
é aquela que torna obrigatório para quem tem a pasta carregá-la para onde quer que vá, e por todo lugar queremos dizer todo lugar. Mesmo que o lutador em questão tenha que viajar para o exterior durante esse período, a maleta e seu conteúdo devem estar sempre com ele ou ela. Sim, nós concordamos. Essa regra é bastante estranha, considerando que nenhum lutador é solicitado a usar o cinturão do título em todos os lugares ou algo do gênero. Mas a maleta do Money in the Bank tem mais peso, figurativa e literalmente. Essa regra também é a razão pela qual há muitas fotos de detentores anteriores desse título segurando sua maleta azul brilhante até mesmo enquanto caminham pelo aeroporto. Eles realmente têm que carregá-la de show em show, de cidade em cidade, em todos os lugares. E acredite em nós, é tão incômodo quanto parece. Vencedor da luta Money in the Bank de 2017, Baron Corbin falou abertamente sobre o fardo de carregar a maleta, dizendo: "É realmente muito difícil. A coisa é azul brilhante e diz Money in the Bank em letras gigantes. Então, andando pelo aeroporto, todo mundo está olhando para você, olhando para o que é, ou há um monte de pessoas no aeroporto que querem tirar fotos agora, e você está carregando essa pasta azul brilhante e não é leve. Tem o meu contrato lá dentro também. É uma bagagem de mão, então está comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém, exceto Vince McMahon, jamais saberá o motivo de tal regra. Afinal de contas, não há risco de a maleta ser roubada, já que ela contém apenas um contrato que o vencedor do evento real pode trocar por dinheiro. Na nossa opinião, essa regra é apenas uma maneira de a WWE manter algum tipo de mistério em torno da icônica maleta. Mas ainda não terminamos nossa lista de regras que os lutadores da WWE são obrigados a seguir. Aqui está outra que realmente vai surpreendê-lo. Nada de sessões de fotos provocantes fora da empresa. Essa regra em particular seria a norma para qualquer empresa comum, mas no setor de luta livre é quase um choque que essa regra exista. Vamos explicar isso para você. Desde a década de 1970, tem havido uma forte relação entre a luta livre profissional e a sexualidade feminina, especialmente quando se trata de lutadoras fazendo sessões de fotos para revistas como a Playboy, de Hugh Hefner, a Miss Sacramento Mickie Garcia, de 1972, que trabalhou na Big Time Wrestling, tornou-se a primeira playmate da Playboy do setor de luta livre, o que levou Hugh Hefner a reconhecer o mercado potencial do setor de luta livre. Avançando rapidamente para a década de 1990, o relacionamento entre a revista Playboy e a WWE estava mais próximo do que nunca. Para ser franco, Vince McMahon e Hugh Hefner eram praticamente os melhores amigos, de modo que muitas das maiores divas da empresa começaram a aparecer naquela que era uma das maiores revistas da época. Mulheres como Sable, Chyna, Maria Kanellis, Ashley Massaro, Tori Wilson, Candice Michelle e Christy Hemme apareceram na revista em um espaço de apenas uma década. Alguns especialistas sociais chegaram a atribuir a criação da divisão WWE, Divas, a capitalização da hiperfeminilidade, que foi provocada pela sexualização das lutadoras na mídia convencional. Deixando a Playboy de lado, os fãs veteranos da WWE lembram que os anos 90 foram uma época louca. Desde as histórias picantes até os inúmeros escândalos sexuais nos bastidores, tudo era altamente sexualizado. Em algum momento, era quase como se qualquer nova diva surgisse na empresa e começasse a atrair atenção. E uma grande base de fãs estava a poucas semanas de ter uma polêmica sessão de fotos de capa de revista. Quero dizer, Shawn Michaels já posou para a Playgirl nessa época. A equipe criativa criou o personagem Val Venis, que era uma estrela de filmes adultos kayfabe, e Vince McMahon chegou a contratar a estrela de filmes adultos Jenna Jameson para alguns segmentos de shows ao vivo. Certamente não havia regras contra os lutadores que faziam sessões de fotos picantes nessa época, já que a empresa estava literalmente promovendo isso. Tudo isso mudou por volta de 2010, quando Vince McMahon e a gerência da empresa descobriram quanto dinheiro poderia ser ganho se o conteúdo da promoção fosse um pouco mais familiar. Assim,
eles tomaram a iniciativa de tornar a WWE uma entidade PG e mais familiar, o que significa menos conteúdo sexual, menos sexualização dos personagens e a introdução da regra que proíbe os lutadores de fazer sessões de fotos sensuais. Quando essa regra foi introduzida, foi uma questão controversa entre os fãs e a sociedade esportiva em geral. Isso ocorreu principalmente porque as regras vieram em um momento em que a cultura pop geral estava se tornando mais receptiva a esses temas sexuais. Foi como se todo mundo começasse a apoiar a positividade corporal e as mulheres pudessem se expressar da maneira que quisessem. E então, a WWE, que parecia estar à frente da curva, criou uma regra contra essa ideia exata. Hoje, as lutadoras da WWE não podem fazer fotos nuas para consumo público. Eles não podem nem mesmo ter contas no OnlyFans. E há vários exemplos de lutadores da WWE que foram liberados por violarem essa regra. Mandy Rose é um exemplo. Ela é uma ex-campeã do NXT Women's Champion, que manteve o título por incríveis 413 dias e estava se tornando uma das favoritas dos fãs na lista principal. Isso foi até que o conteúdo com tema adulto de Rose em sua conta do Fantime foi descoberto e ela foi dispensada da empresa. Zelina Vega tem uma história bem parecida. Uma personagem do SmackDown que foi dispensada da empresa em outubro de 2020 após estrear sua conta no OnlyFans com um pseudônimo. No entanto, ela acabou sendo contratada de volta em 2021, com base em algumas outras condições legais. Outras, como Chelsea Green, Scarlett Bordeaux e Toni Storm, só conseguiram abrir contas semelhantes depois de deixar a WWE. E já que estamos falando sobre as regras da WWE, em relação à aparência física, a última regra que vamos considerar são os códigos de vestimenta da WWE. Espera, o quê? Pode ser uma surpresa para você, mas apesar da grande variedade de trajes descolados como os quais vemos nossos lutadores favoritos, existem algumas regras de vestimenta bastante rígidas que os lutadores devem seguir. Uma delas diz respeito à forma como os lutadores aparecem em público, especialmente quando estão se apresentando como personagens ou em uma função oficial. Espera-se que os superstars da WWE sempre apareçam vestindo roupas casuais de negócios e mantenham a classe, assim como fariam em seus locais de trabalho normais. Vince McMahon adora terno e gravata. Portanto, não é de surpreender que ele imponha uma regra para que seus funcionários se vistam com a mesma classe. A ideia por trás dessa regra é que os lutadores sempre tenham uma aparência profissional e louvável, caso encontrem fãs ou outros membros do universo WWE, enquanto ainda estiverem no personagem. Talvez não quando estiverem indo para uma sessão de treinamento ou para a academia, mas quando estiverem a caminho das arenas, se preparando para um evento da empresa ou passando pelo tapete vermelho em eventos semelhantes, todos os lutadores devem se manter limpos e com roupas casuais. Não sabemos o que você pensa, mas, se você nos perguntar, essa talvez seja a regra mais louvável da empresa. Ninguém quer encontrar seu lutador favorito parecendo um desleixado fora da arena ou em outro lugar. Ainda com relação à vestimenta, há também algumas regras ridículas para aparições no ringue. E, por ridículas, queremos dizer regras que não fazem sentido e não podem ser explicadas, mas esses lutadores têm que viver de acordo com elas. Uma delas é que os calções azul bebê são proibidos às quartas-feiras no estado da Carolina do Norte. Isso significa que nenhum lutador da WWE pode usar calção azul em qualquer evento realizado na Carolina do Norte quando for quarta-feira. Parece uma piada, mas não é. Poderia ser algo relacionado a gangues? Será que é porque os Tar Heels da Universidade da Carolina do Norte jogam com uniformes azul bebê? Como disse Kanye West, acho que nunca saberemos. A parte boa é que não temos muitos lutadores cujos trajes de marca registrada têm calções azuis bebê, então não há problema nisso. Uma regra de código de vestimenta igualmente ridícula é aquela que impede as lutadoras de usarem salto alto em shows realizados em Carmel, Califórnia. Na verdade, essa lei se aplica a todas as lutadoras, não apenas as da empresa de McMahon. Novamente, não podemos dizer exatamente por que essa lei existe,
mas ela existe há mais de uma década e não é provável que mude tão cedo. Qual dessas regras você acha que é a mais ridícula? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.